Boa noite, queridos alunos. Como estamos? Espero que estejamos tudo bem, certo? Nós só temos 2 aulas, tá? E eu vou deixar um slide para vocês aqui que fala do terceiro setor. A gente falou tudo que tem nesse slide, a gente já falou. Então, aqui uma revisão geral. Como vai funcionar a avaliação de vocês? A avaliação de vocês, no final desta aula, tá? Dos 3 blocos de aula que eu vou fazer, eu vou abrir o fórum para que vocês pontuem o que vocês acharam de mais importante, ok? Pronto. Próxima aula eu continuo mais três videoaulas e depois nós vamos para a interação na próxima aula, que vai ser prova oral. É isso mesmo que você está ouvindo, prova oral, tá? Vocês já me fizeram um pré-projeto e me enviaram, aquilo ali é uma avaliação, vocês apresentaram essa avaliação. E como vai ser na próxima aula? Então, na próxima aula ninguém pode faltar. Próxima aula eu vou dizer, Márcio, me diga o que é o terceiro setor. Pedro, me diga o que é importante para a atuação do profissional do assistente social no terceiro setor. E assim eu vou pontuando, tá? Claro que vai ser perguntas relacionadas aos slides de hoje, que é esse slide que já está no material complementar de vocês, tá bom? Que é o slide que nós vamos começar hoje e nós vamos terminar na próxima aula, ok? Então vamos para o slide. Terceiro, serviço social na área do trabalho e o terceiro setor, certo? Serviço social e terceiro setor. É um campo desafiador, atual e muito salutar, certo? A gente sabe que o terceiro setor é formado pelas ONGs, o primeiro setor é formado pelas indústrias, o segundo setor é o comércio, é o serviço que a gente chama, e o terceiro setor é as ONGs, que são locais que não estão atrelados ao Estado e nem estão atrelados às empresas privadas. Então, toda ONG, toda ONG, ela não tem fins lucrativos, diferentemente. Por exemplo, Pedro, o pai dele, se eu não me engano, tem uma ótica, né? Uma ótica. Então, o pai do Pedro vende óculos, não é para todo lucro ele dá para as crianças carentes que não enxergam. Não, o pai de Pedro tem a ótica para ter lucro. Se ele faz uma ação ou outra de caridade, tudo bem. Mas a ONG, diferentemente da empresa do pai do Pedro, ela visa o dinheiro que ela arrecada, porque existem pessoas que financiam essas ONGs, o dinheiro que ela arrecada, ela utiliza em prol da comunidade e do segmento que ela trabalha. Porque eu já disse para vocês que cada ONG trabalha com segmento. Tem ONG que trabalha com o segmento da criança, tem ONG que trabalha com o segmento da mulher, tem ONG que trabalha com o segmento do idoso e assim sucessivamente, ok? Então, a diferença clara que a gente tem que ter é que ONG e empresa privada, a ONG ela não tem fins lucrativos. E a empresa privada ela visa única e exclusivamente lucro, ok? Vamos lá. Continuando. O acirramento da questão social, ela fez o quê? Aumentar a quantidade de ONGs que a gente tem hoje, pobreza, desigualdade social, quadro assustador da exclusão social. Então, existe cada vez mais as expressões da questão social, elas estão cada vez mais aí na nossa vista, e ainda mais na época de pandemia, né? Nós estamos vendo pessoas passando fome, nós estamos vendo várias situações que afloraram durante essa pandemia, certo? Muitas pessoas com crise de ansiedade, com depressão, com medo realmente de sair, com medo da vacina, com medo de ter contato com o outro, né? O medo, ele se pairou diante dessa pandemia, que tudo isso já estava acumulado, porém a pandemia só foi o gatilho. Então, novas formas de gestão pública e no enfrentamento da questão social. A ONG, ela tem essa característica, ela funciona diferente de uma gestão pública, né? Ela é totalmente diferente de uma prefeitura, tá? A ONG, ela não trabalha igual a uma prefeitura. Por que ele é desafiador, o terceiro setor? Porque ele tem que ter uma posição crítico-reflexiva frente a essa realidade como sujeitos pensantes. Quanto mais refletirmos de forma crítica sobre a nossa existência,
mais condições teremos de atuar sobre ela e mais humanos seremos. Paulo Freire nos fala isso. Então, nós como profissionais de assistência, nós temos que ser profissionais críticos, reflexivos, né? Isso independe de qual local a gente esteja atuando. Mas a ONG em específico, ela tem essa característica. Ela vai fazer o nosso usuário e as pessoas que trabalham nessa ONG, todo mundo está envolvido nessa ONG, ela começa a ser reflexivo sobre a realidade imposta. Ok? Bora para frente. O que é salutar? É uma discussão reflexiva sobre o serviço social como profissão interventiva e contextualizada, exercendo uma prática que faça diferença nesse contexto. Então, a nossa profissão, ela é interventiva, ela vai intervir diretamente na expressão da questão social ou na exclusão social de fato, certo? Para frente. Processo de configuração e consolidação da rede não governamental prestando serviço de caráter público. As ONGs, ela tem essa característica e essência. Ela não é entidade pública, mas ela presta serviço de caráter público. Reconfiguração não apenas das formas de gestão das políticas sociais, mas também institucionais. Uma coisa muito interessante, que também é muito bom de perguntar para vocês, né, já estou dando dicas aí para a nossa prova oral, é o que? O terceiro setor executa política pública? Vou ficar grande para vocês. O terceiro setor executa política pública? Não, ele não executa política pública. O terceiro setor, quem executa política pública é o Estado. O terceiro setor, ele não pode executar. Por isso que ele tem esse papel de refletir, de ser crítico, tá? Claro que ele faz ação em prática, né? Claro que ele põe a mão na massa. Porém, a política pública, ela é exclusiva do poder público. A entidade, a ONG, ela pode ser parceira. Exemplos, a Igreja Católica, eu tenho várias hospitais da Igreja Católica que o poder público não tem condição de construir aquela estrutura física, aqueles profissionais que já estão, ele ajuda no financiamento. Às vezes as ONGs começam sem o financiamento ou cofinanciamento, né, que é a divisão do financiamento do Estado. Às vezes ele começa só, se mantendo sozinho, vai mantendo um hospital sozinho, tá? Depois ele pode não conseguir mais se manter financeiramente, e aí ele pega uma ajuda do cofinanciamento do Estado, do município. Isso é parceria. Qual a diferença, Thalita, na prática no hospital? No hospital, por exemplo, eu vou atender no hospital da Igreja Católica, eu vou atender só o pessoal deste bairro, na qual está o hospital, certo? Daqueles outros bairros eu não vou atender. E uma política pública, ela não segrega assim. Uma política pública, você tendo o cartão do SUS, o SUS é universal, tem que ser atendido por todos. Então, no dia que o hospital parar de ser uma ONG, não é que parar de ser, no dia que ele estabelecer a parceria com o Estado, ele vai ter características do SUS. Portanto, ele vai ter que atender a todos, independente do bairro que more, ok? A diferenciação é essa, é bem clara. Lembra sempre, ONG não executa política pública. Pra frente, tudo ok até agora? Vocês já podem ir anotando os pontos principais, tá? Pra quando terminar a aula, já só botar no fórum e pronto, fechou nossa sexta-feira. Nós temos que ser bem práticos, né? Vamos lá, porque o terceiro setor como espaço de atuação do assistente social no contexto contemporâneo. O terceiro setor é o espaço de atuação do assistente social no contexto contemporâneo? Sim, ele é o espaço de atuação do profissional de serviço social. O terceiro setor como espaço de atuação do assistente social no contexto contemporâneo. O assistente social é o profissional da praxis, da denúncia e do anúncio. Então, nós denunciamos o que estamos errado e nós anunciamos uma política pública como tem que ser feito. E criticamos, tá? Não é só a crítica pela crítica, mas a gente critica e aponta soluções. Porque é muito fácil eu dizer, tá errado isso, isso, isso. Sim, o que você vai fazer de melhor, meu amor? É muito fácil a gente apontar.
Não é só apontar, nossa função não é apontar. Nossa função é reformular a prática. Né? Não adianta só apontar, porque aí não vai ser qualquer pessoa faz, apontar o que está errado. E o que a gente pode fazer para melhorar? O terceiro setor como espaço de atuação do assistente social no contexto contemporâneo, da denúncia das situações socioassistenciais que oprimem, alienam e excluem, do anúncio das condições favoráveis, né, existente do atendimento socioassistencial para a superação dessas situações na direção da efetivação dos direitos sociais. Quais são atualmente o espaço de atuação para o assistente social exercer a praxis da denúncia e do anúncio? Né? Vamos lá, quais são os locais? Aqui já tem uma perguntinha que eu já coloquei para vocês. Da denúncia, situações que oprimem, alienam, excluem. A empresa privada, ela aliena. Os desempregados, eles são excludentes. Né? A empresa privada também oprime, isso é denúncia. E o anúncio seria essa superação dessas situações de direção da efetivação dos direitos. Por exemplo, quando eu digo para o meu usuário que ele tem direito a FGTS, quando eu digo para o meu usuário que ele pode sim entrar contra a empresa, que depois não existe ficha negra. Ficha de pessoas que entraram contra a empresa privada e aí não vai conseguir emprego. Não existe, isso é um anúncio de um direito que o usuário tem. Entenderam? Espero que sim. Qualquer coisa, eu posso estar tirando dúvidas posteriores. Divisão sociotécnica do trabalho, serviço social. A demanda, ela se modifica historicamente, né? Porque nossa sociedade, ela é cíclica. Nossa sociedade é cíclica, nossa cidade é cíclica, nosso estado é cíclico, o Brasil é cíclico. Nós estamos no desenvolvimento capitalista que também está em constante mudança. Portanto, nós adquirimos, com o passar do tempo, nós, vamos dizer, pegamos a palavra, mas vou usar essa que é o que está vindo agora na minha cabeça. A gente apropria-se de novas demandas profissionais, novas competências, porque eu tenho novas expressões da questão social, certo? A atuação nas lacunas deixadas pela relação capital-trabalho, intervenção em um contexto de crise do capitalismo e dos seus projetos alternativos. O serviço social é uma profissão inserida na divisão sociotécnica do trabalho, caracterizando-se por sua dimensão essencialmente propositiva e interventiva, atendendo às demandas que mudam historicamente, determinando-lhe novas competências. Então, nós temos que ser esse profissional, propositivo e interventivo. A Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, ela garante a Seguridade Social, que é o tripé: saúde, previdência e assistência. Vocês estão carecas de saber. Os assistentes sociais, eles podem ser gestores e executores da política pública de assistência. Não obrigatoriamente quem, por exemplo, a em Pedreiras, a secretária de assistência é a Carol, ela é assistente social. Mas se a Vanessa quiser mudar e botar um administrador, pode botar até um analfabeto. Certo? O gestor da política pública, deixa eu voltar aqui. O gestor da política pública, ele não não tem que ser obrigatoriamente um assistente social. Claro que o assistente social ele vai entender muito mais da política de assistência, como da política de saúde, como da política de previdência, do que os demais. Como, Thalita, que eu vou aprender muito mais da política de saúde que o médico? Nós sabemos todos os princípios, com a Lei 8080/90, que fala do SUS. Né? Então, nós sabemos nós temos condições de ser gestores da saúde, sim. Tá certo? Não é só da política de assistência, da política de saúde também. E a gente vai encerrar nesse vídeo e o próximo vídeo a gente termina.